Toda lenda nasce duas vezes. Há mais de 500 anos, nas fronteiras da Europa, um homem empalava seus inimigos aos milhares. E segundo algumas histórias, jantava entre os corpos sem perder o apetite. Diziam que bebia sangue, diziam que a morte não o alcançava. Hoje, o mundo conhece a criatura que nasceu das sombras desse homem por outro nome, Drácula. Mas em outra terra, em outra época, nasceu uma segunda lenda. Um grito que ninguém nunca ouviu de verdade, mas que uma linhagem inteira aprendeu a temer. Um som que anuncia a morte antes que ela chegue. Uma dessas lendas nasceu de um homem real, a outra nasceu do medo. E ainda assim, as duas sobreviveram da mesma maneira. Mas quem foi de verdade esse homem? No século XV, na região da Valáquia, hoje parte da Romênia, governou um príncipe chamado Vlad III. A Valáquia vivia sob constante pressão. De um lado, o avanço do Império Otomano, de outro, a necessidade de manter um pequeno principado independente. Foi nesse contexto que Vlad construiu sua reputação através de métodos de guerra extremamente violentos. Entre eles, o empalamento de prisioneiros e inimigos, prática que lhe rendeu o epíteto de Vlad, o Empalador. Essa crueldade ganhou outra dimensão ainda em vida dele. Panfletos impressos na Alemanha começaram a espalhar histórias sobre seus atos, um dos primeiros usos da imprensa recém-inventada para fins de propaganda política. Nesses textos, Vlad se transformou em um tirano de crueldade quase sobrenatural. A imprensa ajudou essas histórias a atravessarem fronteiras, e aos poucos, o homem começou a desaparecer atrás da própria reputação. Séculos depois, em 1897, Bram Stoker publicou o romance Drácula. Stoker não transformou Vlad III em personagem histórico. O que ele aproveitou foi o nome e a reputação sombria que já cercava o príncipe havia gerações. Todo o resto nasceu da ficção. O governante medieval virou vampiro imortal, cercado de castelo, sangue e superstição. E essa nova criatura passaria a ter a sua própria história, cada vez mais distante da primeira. No cinema, o rosto do vampiro mudaria várias vezes. Em 1922, Nosferatu deu a ele a aparência decadente e quase animalesca do Conde Orlok. Em 1931, Bela Lugosi consolidaria a imagem oposta, elegante, de capa, sotaque estrangeiro, o vampiro aristocrático que a maioria das pessoas ainda reconhece hoje. Cada versão nova nascia menos do homem histórico e mais da versão anterior da lenda. Toda lenda começa com uma pergunta. Mas nem toda sombra precisa de um dono. A Banshee pertence ao folclore irlandês, com variações também no folclore escocês. Seu nome vem do gaélico Beanshee, algo como Mulher das Colinas Encantadas. Segundo a tradição, é um espírito feminino cujo choro anuncia a morte iminente de alguém de determinada família. Essa história não tem fundador conhecido, não existe um príncipe, um guerreiro, um acontecimento específico ao qual se possa apontar e dizer: foi aqui que tudo começou. A Banshee surgiu já como parte da própria tradição, sem depender de um acontecimento histórico específico. Durante séculos, famílias de origem gaélica contaram histórias sobre esses lamentos. Em algumas versões da lenda, cada família tinha sua própria Banshee, ligada à linhagem, responsável por anunciar apenas as mortes daquele grupo. O medo tinha uma forma, a morte tinha um aviso. E talvez esteja exatamente aí a força dessa lenda. A morte é imprevisível, chega sem aviso e deixa perguntas que nem sempre têm resposta. Um grito ouvido durante a noite pode ganhar um significado. Uma coincidência pode virar sinal. Uma história contada por alguém da família pode sobreviver muito depois de quem a contou pela primeira vez já ter morrido. A Banshee não precisava ser real para cumprir sua função. Bastava que ninguém tivesse certeza o bastante para descartá-la. Com o tempo, a Banshee deixou as colinas irlandesas. Hoje aparece em videogames, séries, quadrinhos, histórias de fantasia. Na maioria das vezes reduzida a uma criatura sobrenatural genérica, já sem relação nenhuma com famílias ou anúncios de morte. A criatura mudou, a história também, mas o grito continuou reconhecível. Toda lenda esconde uma necessidade. Um homem real, um medo sem dono, origens diferentes, destinos parecidos. Os dois foram recontados, reconstruídos, reinventados, geração após geração, até que suas origens quase desapareceram por completo. Porque uma lenda não permanece intacta, ela muda cada vez que alguém a conta.
Muda com quem ouve, muda com a época, muda com os medos de quem a recebe. E talvez seja por isso que algumas histórias nunca param de nascer. Alguém ainda tem medo do escuro. Alguém perde um parente e procura um sinal que dê algum sentido ao inexplicável. Alguém encontra, num homem cruel de 500 anos atrás, uma forma de nomear aquilo que teme em si mesmo. Hoje, essas histórias podem nascer muito mais rápido. Um áudio, uma captura de tela, uma história contada por alguém que ouviu de outra pessoa. Algo que ninguém verificou, mas que todo mundo continua repetindo. A imprensa alemã do século XV virou um grupo de mensagens, o relato à beira do fogo virou uma tela de celular. O impulso continuou o mesmo, transformar aquilo que não entendemos em algo que possa ser contado. Talvez seja por isso que as lendas nunca morrem de verdade. Elas só mudam de forma. Foi assim com um príncipe da Valáquia. Foi assim com um grito nas colinas da Irlanda. Provavelmente será assim com a próxima história que alguém decidir contar. Toda lenda começa com uma pergunta. Toda lenda esconde uma necessidade. E toda lenda no fim é uma resposta que sobreviveu ao tempo. Porque alguém, em algum lugar, ainda precisava ouvi-la.